Ok, Janaína, muito obrigada aí pelas suas palavras, pela moderação de hoje. Eu gostaria de agradecer também a todos os que chegaram aqui, né, aos que estão inscritos neste mini curso. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu escolhi, gente, a trilha 4, né, cujo tema é Educação e Cuidado, Aprendizagens Socioemocionais, porque a gente, enquanto professor, né, eu penso que é muito importante, né, a gente também se voltar para esse autocuidado, né? E o tema do meu minicurso é Linguagem das Cores, Influência nos Estados Emocionais, Percepções e Comportamentos Humanos. Aí, assim, gente, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Vocês podem colocar no chat, tá certo? E aí, à medida que eu for falando, Janaína também fique à vontade para sinalizar e fazer perguntas, tá ok? Sim, certo, muito obrigada. O conteúdo. Eu vou falar aqui sobre a influência, né, das cores nas emoções, nas percepções e nos comportamentos humanos. Farei uma análise breve dos significados simbólicos e psicológicos das cores no cotidiano, na comunicação e nos ambientes digitais, e aplicações práticas para escolhas cromáticas mais conscientes, alinhadas a objetivos pessoais e profissionais. Eu começo dizendo que não há cores boas nem más, cada cor tem efeitos e características próprias, e ao final, né, a gente vai falar sobre isso, né, para saber o que é que vocês acham sobre isso, né? As cores, elas permeiam toda a história da humanidade. A gente pode ver a influência das cores na arte, na arquitetura, na decoração de ambientes, no design, no esporte, na publicidade, na saúde, trânsito, segurança no trabalho, vestuário, entre outras. No entanto, as associações entre cores e emoções são complexas e subjetivas. Estão relacionadas às vivências e contextos de cada indivíduo. Eu sei que tem alguns colegas aqui que são da área de artes, né, mas outros não. Então, assim, para que a gente para que fique compreensível, né, eu trago algumas definições, certo? Que são bem básicas para que fique bem compreensível. O que é cor? Cor é a sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão, né? É um fenômeno físico gerado pela luz. Cor não é matéria, é uma onda eletromagnética. É um fenômeno fisiológico, psicológico, de caráter subjetivo e individual, visto que as pessoas percebem as cores de maneiras distintas. A cor é mais do que uma experiência visual, é uma forma de comunicação. Cor é linguagem, né, gente? Assim como o desenho é uma linguagem, né? A cor também comunica. As cores, elas só existem se pelo menos 3 componentes estiverem presentes. O observador, né, nós, com visão, e quem não tem a visão vai perceber pelo tato o objeto em si e a luz, né? Então, se não tem luz, a gente não vai ver cor, né? É só a gente fechar os olhos. Se eu fecho os olhos, eu vou ver tudo escuro, né? Alguns pesquisadores das cores, eu pesquisei mais de 45, né, pessoas que fazem pesquisa sobre as cores. Aqui eu só vou citar, não é o objetivo do curso. Entre eles, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Johann Wolfgang von Goethe, né? Também, esses últimos, Newton, o Isaac Newton e o Goethe, né? Eu vou aqui mostrar depois algumas rodas de cores, né, que foram criadas por eles. Psicologia das cores é um campo de estudo que investiga como as cores afetam nossas emoções, humor e comportamento. As cores podem ter significados diferentes, dependendo do contexto, da região, do país, da cultura, das crenças e outros fatores. E é muito importante, né, a gente saber do poder das cores, né? Para quê? Para que a gente possa utilizá-las a nosso favor, né? Porque a gente comunica quem é também através das cores. E a gente também pode compreender, né, como as cores podem nos influenciar e influenciar outras pessoas. E o que ninguém contou sobre as cores? Toda cor comunica algo, mesmo quando você não percebe. Você não escolhe uma cor por acaso. O seu emocional participa. A mesma cor pode acalmar uma pessoa e incomodar outra.
Cores não têm significado fixo, elas dialogam com cultura, momento e intenção, né? Como já foi dito no slide anterior, nos anteriores. Psicologia das cores não é regra, é leitura sensível. Então, assim, não há uma regra fechada, não é verdade absoluta, certo? É tudo muito aberto e é tudo muito relativo, é muito subjetivo. Aqui são os dois maiores pesquisadores, né, sobre as cores. E aqui tem uma roda de cores com sete cores, que é a de Isaac Newton, né, e a de 6 cores, que é de Goethe. Essas, assim, são as que a gente mais vê realmente, né? E foi Goethe quem descobriu que o vermelho tem propriedade estimulante do organismo, o azul acalma, o amarelo provoca sensações de alegria. E a partir desse ponto, né, surgiu um novo enfoque no estudo da luz, das cores e seus efeitos na vida humana. Como as cores influenciam e impactam nossas emoções e comportamentos? Elas têm um poder, realmente, né, de influenciar, né, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Na maioria das vezes, de modo inconsciente. Gente, eu vou só aqui ligar minha fonte. Só um minutinho, que está aqui descarregando. Fica à vontade, Cássia. Pronto, voltei. Aí, assim, continuando. Percebemos e interpretamos as cores através da retina, né, que fica nos olhos. Cada cor tem uma frequência, cada frequência tem uma onda de energia eletromagnética, e cada onda dessa produz uma sensação, né? Então, cada cor produz uma sensação. E elas também provocam reações, tanto fisiológicas como emocionais. Entre as reações fisiológicas, a gente traz aqui a influência no nosso sistema nervoso, afetando a frequência cardíaca, a pressão arterial e a produção de hormônios. E entre as reações emocionais, né, por exemplo, quando se fala de cores quentes e frias, né, as cores quentes, por exemplo, como vermelho, laranja e amarelo, elas tendem a estimular, enquanto as cores frias, o azul, verde e roxo, tendem a acalmar. Aí eu vou falar um pouco mais sobre essas cores, né? As cores influenciam nossas emoções e comportamentos pelas sensações que elas causam através de olhar e contemplação. Então, por exemplo, eu quando estou com uma roupa vermelha, eu não vou ficar me olhando com a roupa vermelha, mas as outras pessoas sim, né? Então, isso vai influenciar quem me vê com essa roupa vermelha. Quando eu estou com a roupa branca, eu não vou ficar olhando para a minha roupa branca, não, mas as outras pessoas vão olhar, então isso comunica, certo? Cada cor também tem uma função terapêutica, e a boa utilização delas no dia a dia pode proporcionar equilíbrio entre corpo, mente e emoções, né? Além de harmonizar ambientes. Aqui, como eu tinha, né, citado, eu vou falar muito por alto, certo, gente? Porque, assim, é muita coisa. Esse curso, quando eu fiz, foi para 6 horas de duração, né? Aí eu fiz outro com 4 horas, outro com 3 horas e esse com 2 horas. Então, quando se fala de cores, né, há uma classificação básica entre cores primárias, secundárias, terciárias, neutras, quentes e frias. Há outras também, mas essas são as principais, são as mais conhecidas, né? Entre as cores primárias, eu falo de cores tintas, né, e de cores pigmentos, porque quando é cor luz, já são outras cores. Quando se fala de cor tinta ou cor pigmento, as cores primárias são azul, amarelo e vermelho. E ela, junto com outras cores primárias, não é isso? Elas vão formar as cores secundárias. Aí aqui do lado tem as secundárias, verde, laranja e roxo. Né? Isso aí a gente geralmente aprende quando é criança, quando está lá na educação infantil ou no ensino fundamental, não é isso? Cores quentes são as cores estimulantes, fortes, como a luz do sol e o fogo. Né? São elas vermelho, laranja, amarelo e todas as tonalidades em que elas predominam, certo? As cores frias são as mais suaves, como as folhas das plantas e o céu durante o dia. Verde, azul e as demais cores em que elas predominam. E aqui, por exemplo, entre as frias, há uma que é mais fria e uma que é mais quente. Por exemplo, aqui o azul, que é o mais escuro, ele é a cor mais fria. Enquanto que esse verdezinho bem clarinho, ele é quente. Considerando, se eu for comparar, né, qual a cor mais fria e a cor mais quente. Então, ainda tem isso também, né? Tem a cor mais fria entre as frias e a cor mais quente, né? As cores neutras, elas são assim chamadas pela sua origem. O branco é a soma de todas as cores, né? Isso implica a presença de luz. Enquanto o preto é o oposto ao branco, significa total ausência de luz. Aqui tem vários matizes, tem vários tons, não é isso? O cinza
É exatamente essa mistura entre preto e branco. Quanto mais eu for colocar o preto na tinta branca, por exemplo, mais claro fica, não é isso? E assim, se eu coloco mais preto, vai ficando um cinza. Tem uns que chamam de grafite, né? Também tem esse tipo de cinza, não é isso? Gente, toda essa pesquisa ela foi referendada, né, pela ciência, não é coisa da minha cabeça, isso assim já tem milênios, né, que se propaga tudo isso, né? Então, cientistas, médicos, pesquisadores, psicólogos, terapeutas, né? Há muitos livros sobre isso, né? E aqui eu fiz uma síntese da síntese da síntese. A cor vermelha, quais as sensações e associações, né? O que essa cor comunica? Ação, agressividade, calor, chama, confiança, conquista, coragem, dinamismo, disposição, emoção, energia, excitação, extroversão, fogo, força, guerra, ira, lábios, mulher, paixão, perigo, poder, sangue, sol, vida, vigor, violência e vitalidade. Então, aqui vocês podem ver, não é? Que tanto tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Laranja possui as mesmas características do vermelho, porém de modo atenuado. Então, aqui, o que comunica essa cor? Advertência, calor também, chama, criatividade, energia, festa, fogo, motivação, perigo, raios solares, senso de humor, socialização. Né? Ela é muito indicada para pessoas que estão com anemia, com tristeza, que têm preguiça. E não é indicada para pessoas que estão com ansiedade, por exemplo, né? E nem para mulheres com tensão pré-menstrual. É bom evitar. Por que é bom evitar? Porque senão vai reforçar mais ainda. O amarelo é a cor da alegria, da leveza, da espontaneidade, da desinibição. Né? E o que comunica o amarelo? Alegria, alerta, atenção, calor de luz solar, espontaneidade, diversão, euforia, expectativa, iluminação, interação, inteligência, luz, otimismo, originalidade, sabedoria, verão, entre outros. Né? Aqui são as mais básicas. O verde é a cor do amor próprio e da determinação. E o que comunica? Abundância, bem-estar, bosque, crescimento, descanso, equilíbrio, esperança, folhagem, frescor, harmonia, mar, natureza, planície, primavera, prosperidade, saúde, segurança, serenidade, suavidade, tolerância. Azul proporciona calma e tranquilidade. Né? Ela é indicada para pessoas ansiosas e agressivas, principalmente. Mas isso não quer dizer que é só a pessoa que é ansiosa que vai usar. Não, gente, eu amo azul. Eu amo todas as cores. Essa é que é a verdade. Agora, tem umas que eu uso mais porque gosto mais. Né? E também vai do momento. Não é indicada para pessoas com tristeza e com depressão. É bom evitar, porque senão vai reforçar. O que comunica o azul? Amizade, calma, céu, eficiência, espaço, estabilidade, frio, infinito, intelectualidade, mar, meditação, paz, profissionalismo, sensatez, serenidade, tranquilidade. O violeta, essa cor é muito relacionada ao misticismo e encantamento, né? E é indicada para pessoas muito materialistas. Ela também tem muita relação com a nobreza, né? Não é indicada para alcoolistas, fanáticos e pessoas neuróticas. As sensações e associações: altruísmo, autocontrole, calma, dignidade, espiritualidade, luxo, mistério, misticismo, né? Oralidade, religiosidade, sacrifício e sonolência. O marrom fortalece a importância do lar e dos agrupamentos sociais. É uma das cores preferidas pelos grupos religiosos. Ela é muito indicada para indisciplina, atritos familiares, rebeldia infantil e inconstância. Não é indicada para isolamento, apego familiar e autodisciplina excessiva. Eu acho que eu só tenho uma peça de roupa marrom e eu sempre observo as pessoas que usam marrom geralmente são pessoas muito responsáveis, comprometidas. É impressionante, não precisa falar. A roupa já comunica isso. Né? Quais as sensações e associações? Barro, constância, disciplina, lama, melancolia, pesar, religiosidade, resiliência, resistência, segurança, terra. O branco, né, quais as sensações e associações? Afirmação, alma,
batismo, casamento, cisne, comunhão, divindade, estabilidade, harmonia, inocência, juventude, limpeza, lírio, luz, modéstia, neve, nuvem, ordem, otimismo, organização, paz, serenismo e simplicidade. Ela simboliza a união de todas as cores. A cor ideal para os diários de médicos, de dentistas, de enfermeiros, terapeutas e demais pessoas da área da saúde, né? As que também trabalham com as bioenergias, né? Por quê? Porque ela favorece a doação de energias, ela favorece, né? Também a absorção de energias. O preto, ele está relacionado a carvão, dor, elegância, escuridão, luto, mistério, negação, nobreza, noite, opressão, pessimismo, poder, seriedade, sujeira, temor, tristeza. Que essa cor, gente, ela é sempre bom a gente ter muito discernimento, né? Porque tem casos e casos, né? Tem casos em que uma pessoa gosta muito de preto e só usa preto, né? Então, isso pode ser uma negação. E tem outras pessoas que usam por quê? Porque passam a seriedade, não é isso? Além de ser realmente muito elegante. Né? Tem o efeito de isolar e aumentar a capacidade de ação de outras cores. Também é uma das preferidas pelos grupos religiosos, e não é indicada em casos de medo e de tristeza. O cinza é o equilíbrio entre o preto e o branco. Né? Ela é indicada para reduzir tendências psicológicas ou emocionais. Comunica aborrecimento, cinzas, desânimo, distanciamento, foco, né? Atenção. Mágoa, neblina, seriedade, simplicidade, tédio, timidez e velhice. E aqui também eu vou falar um pouco sobre o efeito das roupas nas cores, né? Esses efeitos se estendem a tudo, realmente. E quando a gente usa uma roupa de certa cor, de determinada cor, a gente pode estar sendo influenciado por ela ou não. Né? Por exemplo, se eu sei, se eu acordo, às vezes, à noite, eu escolho uma calça, por exemplo, nude, né? Que é cor terrosa, que chama, e uma blusa azul, porque aí eu tô com sono, né? Aí essa roupa que eu escolho. Aí quando é pela manhã que eu tô toda ligada na tomada, eu falei, eu não quero colocar azul não, eu vou colocar vermelho. E aí eu mudo a roupa. Roupa marrom nos auxilia a sentir ou demonstrar mais segurança. A roupa amarela, geralmente, né, mais alegria. Além da sensação causada em nós, a cor afeta a visão das outras pessoas, né? Isso como eu já tinha falado. Ou seja, quando elas olham para nós, assimilam a impressão que provém da cor dessa roupa que nós usamos. Gente, caso vocês tenham dúvida, vão colocando aí no chat, tá certo? Que depois Janaína pergunta. Isso. A cor é uma linguagem, né? Dessa forma, revelamos muitas coisas sobre que sempre que optamos por determinada cor. Cassiane? As cores claras, geralmente, elas causam uma sensação de alegria e envolvimento, enquanto as cores escuras de seriedade e isolamento. Aqui, por exemplo, roupa vermelha, ela é ideal para quê? Para a prática de esportes, né? Atletismo, competições. Ela acentua muito a disposição, além de despertar atenção. Ela é ideal para quem quer ser visto, né? E aqui temos 2 exemplos de uma mulher fazendo ginástica, atividade física, e outra aqui, né, uma roupa mais social. Realmente chama bastante atenção. Né? Agora, no Oriente é diferente, né? Aqui, no Ocidente, o vermelho, ele simboliza amor, paixão, sensualidade, poder, energia, entre muitas outras coisas. No Oriente já é diferente, né? O vermelho para os chineses, por exemplo, simboliza prosperidade, alegria, sorte, fortuna, sucesso e proteção. Aí uma vez uma colega estava comentando sobre isso. Ela viu um filme, né? E era um filme chinês. E aí tinha uma foto, né? Assim, não era uma foto, tinha um casal semelhante a este aqui, com essas roupas, né? Muito assim, bem cheguei, foi isso que ela falou, muito cheguei. Aí eu falei, eram roupas vermelhas, né? Eu falei, isso, aí como é que esse povo vai casar de vermelho, né, Cassiano? Aí eu falei, olha só, você sabia que para eles essa cor representa prosperidade? Eu falei, então fica aí. Não estranho, né? Quando vocês verem alguns orientais com essa roupa.
A roupa laranja, o laranja é a mistura do vermelho com o amarelo, né? Uma cor bastante jovial. Também proporciona alegria, bom humor, leveza, descontração verbal e corporal. Ajuda a elevar a autoestima e liberar emoções e expressões. Agora, ela não desperta muita afetividade, não. Roupa amarela transmite alegria e positividade. Atrai a atenção e favorece a comunicação. Né? Além de passar uma sensação de estar radiante, jovial, alegre. Porém, ela não transmite segurança e autoridade no Ocidente, né? Você já viu um advogado usando o terno amarelo? Aí eu pergunto. Às vezes, quando eu estou assistindo jornal e vejo todos aqueles políticos no Congresso, aí eu fico olhando os tons lá dos ternos, preto, cinza, azul escuro, grafite. E algumas mulheres, elas usam termos mais claros, bege, nude, pérola, né, branco. E aí, agora sim, para os chineses, né, o amarelo é a cor associada ao imperador, é uma cor de poder, né? Representa prestígio, realeza e autoridade, olha só. Totalmente o contrário, né, do Ocidente. A roupa verde. Verde é a mistura do azul com o amarelo, e ela é recomendada para pessoas hiperativas, né? É associada também à harmonia, saúde, oportunidade e prosperidade, a cor do dinheiro e do sucesso. Eu gosto muito do verde também. A roupa azul. O azul acalma as tensões, dá uma aparência jovem a quem usa. Convém usar roupas azuis combinadas com outras cores, né? Para não correr o risco de nos sentirmos cansados e deprimidos. E é bom a gente evitar roupas de tonalidade azul em momentos de tristeza, de melancolia, né? Para os orientais, a cor azul simboliza esperança. Para a gente, esperança é o verde, não é isso? Se você quer transmitir que é uma pessoa comunicativa e aberta, utilize cores também, como o azul e o verde. Marrom. Lembrando que marrom é uma cor terciária, não é? Ela é a mistura do vermelho com o verde ou do amarelo com o violeta. Sempre é uma cor primária com uma cor secundária que vai formar a cor terciária. O marrom ele está relacionado a compromisso, seriedade, firmeza, segurança. Sugere confiança e ajuda a refrear extravagâncias, né? Pessoa dedicada e comprometida com seu trabalho, família e amigos. Geralmente usam roupa marrom. A cor marrom favorece organização e constância, especialmente nas responsabilidades do cotidiano. A roupa rosa. O rosa é a mistura do vermelho com branco, né? Quanto mais branco eu colocar no vermelho, mais clarinho ele vai ficando, né? Aqui, por exemplo, tem 3 exemplos de rosa, né? Tem essa mulher que está com o corpo inteiro e está com um rosinha bem claro, né? Tem uns até que chamam de rosa bebê. E aí tem o rosa choque, e assim, tem, né, são mais de 100, 500 tonalidades de cada cor. O rosa é vital para a beleza feminina, enaltece, vitaliza. E o rosa claro, ele é muito bom para o traje de dormir feminino, né, pois proporciona serenidade e harmonia. Essa cor também simboliza amor, simpatia e gentileza. A roupa preta. O uso da roupa preta demonstra o desejo de se manter misterioso, misteriosa, ou tentar encontrar sua individualidade. Ela simboliza requinte, né? Elegância, nobreza, imponência, seriedade, tradição, autoconhecimento, responsabilidade e respeito. Olha só. É uma cor muito utilizada também por grupos religiosos. Aqui a gente pode ver, né? O preto realmente deixa a mulher muito elegante e o homem também, gente. A gente não pode negar, né? Realmente, para mim, o preto é a cor da elegância. Roupa branca. Estar vestido de branco nos deixa festivos, joviais e alegres. Representa pureza, limpeza, leveza, sinceridade, paz. Vestir roupas brancas torna a pessoa mais propícia à descontração e à comunicação. Se o seu objetivo é transmitir paz, tranquilidade, né, utilize cores como azul, verde e branco. Para os orientais, gente, a cor branca representa morte e luto, além de respeito. Né? Também seriedade e transmutação. Então, aqui no Ocidente, por exemplo, no Brasil, se usa muito o preto para representar o luto.
não é? Lá no Oriente, eles usam o branco. Isso quer dizer que todo oriental vai usar branco para simbolizar luto e morte? Não. Né? Tem casos e casos, isso vai do contexto, vai da cidade, entendeu? Né? Vai, às vezes tem a ver com as crenças também. Por isso que não é bom a gente generalizar. Né? Janaína, como é que tá aí? Tem alguma pergunta? Ou eu posso seguir aqui? Temos, eu estava só esperando você concluir a parte das roupas para fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui, eu acho que é Henkel, não é isso? Se não for, Janaína, já. tá aí? Tá me ouvindo? Peraí. Vocês estão me ouvindo? O fone aqui de ouvido. Estava com fone, não sei se ele está funcionando. Deixa eu botar aqui. Pronto, deixa aí. Ainda estão Janaína? Tá me ouvindo? Janaína, você... Alô, Janaína, eu estou lhe ouvindo agora. Pronto. Tudo ok aí? Tudo sim. Tem uma pergunta, Cassiane, sobre essa questão das roupas. Faço logo? Pronto. Pode Pronto, fazer. acho que é Henkel, acho que é isso. Se não for, me corrija, por favor. Ele está perguntando qual a melhor cor para dar aula numa turma agitada do primeiro ano dos anos iniciais. O que é que vocês acham, gente? Pelo pouco que eu já falei, qual é a cor que geralmente acalma? Aí eu pergunto, por que o céu ele é azul bem clarinho? Por que ele tem essa cor? Você já pensou se o céu fosse vermelho, se fosse laranja? Já tá todo mundo super estressado, né? Geralmente é o azul bebê, gente, que vai, né, acalmar. É o azul claro, né? Quanto mais claro, melhor, porque ele passa essa sensação de dar sono às vezes, né? Tanto até que eu falei uma vez para uma arquiteta, colega, sobre isso. Ela disse que estava projetando uma escola e ela tinha pesquisado sobre isso, né? Sobre as cores. Aí ela disse que tinha colocado em uma parede, de 4 paredes, uma parede ela colocou toda azul bebê com essa corzinha. Gente, é impressionante como mudou. Né? Agora, não coloque em todas as paredes, não, porque depois, entendeu? Aí já não é legal. Mais à frente eu vou citar um exemplo disso, porque fizeram isso, colocaram 4 paredes azuis em uma sala de aula, aí não ficou legal, não. Respondi ou ele ainda está com dúvida? Se tiver com dúvida ainda, por favor, sinalize. Pergunte. É branco, é azul, verde, entendeu? Essas cores, né, que são as cores frias, né? Eles que respondeu sim. Ótimo, que bom. Aí Bruna sugere aqui, né, organizar a sala toda em cores frias para ajudar a acalmar as bênçãos. Tem uma casuística mais à frente sobre isso, depois eu vou citar aqui para vocês, né? Porque a gente nem pode nem 8 nem 80. O equilíbrio ele está sempre no meio, né? Então, assim, aí a gente busca o equilíbrio. A roupa cinza é a cor da neutralidade, não produz tensão nem relaxamento. Combinada com outras cores, transmite sensação de equilíbrio. Né? Em alguns casos, representa autonegação e apatia. Podemos vestir roupas de todas as cores, combiná-las formando belos contrastes, ou não. Isso vai de cada pessoa tem um gosto e faz uso das cores da forma que lhe agrada. Né? Aqui ao lado, por exemplo, tem uma mulher com a calça preta e com, né, blusa cinza. Gente, olha que lindo, tênis branco. Então, assim, ela fez uma combinação maravilhosa, né? Isso aqui passa apatia, gente? Não, não passa. Isso aqui passa autonegação? Não, não passa. Então, não é por isso que não se pode generalizar, né? Ela está muito bem e está super elegante também, né? Cassiane? Oi. Marcelo está com a mão levantada. Diga aí. Fique à vontade. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Diga aí. Tudo. Eu estava pensando aqui, por exemplo, nessa comunicação, né, que tem que ser mútua entre quem coloca a cor e quem percebe essa cor. Estava pensando, por exemplo, Van Gogh, ele representava a tristeza, a melancolia através do amarelo. Então, muitas pinturas que ele fez quando ele estava triste, ele usou a tinta amarela. E aí, por exemplo, a gente tem algumas obras bem bonitas, assim, aos nossos olhos, né, de campos de girassóis com baixos tons amarelados. A gente lê com beleza, olha que coisa bonita, mas ele estava sentindo tristeza, melancolia
quando pôs aquilo dali na tela. E aí eu estava pensando, de repente a gente põe uma camisa, sei lá, vermelha, porque eu quero comunicar uma coisa, mas o que as pessoas captam disso daí é diferente do que eu pensei que poderia ser colocado, sabe? Estava pensando nessa subjetividade entre o que eu penso e o que o outro interpreta, né? Já viu alguma coisa assim? Olha aí, que legal essa sua colocação. Quando eu vejo as obras de Van Gogh, por exemplo, tem umas que são com muito azul, né? Muito azul e tons de azul. O céu dele não é um céu comum, não é? É cheio de manchas, é cheio de, sabe, de muito movimento. Isso representa ele também, né? E aí eu penso, puxa, por que ele pintou isso tão lindo? Era isso que ele estava vendo? Era o momento dele? Eu penso que nem sempre ele estava todo o tempo triste, nem estava todo o tempo com depressão. Não. Eu penso que isso vai de cada momento, assim como nós também, né? E, às vezes, mesmo na tristeza, a gente quer passar, quer transmitir alegria. Mas o que a gente pode ler também, além das cores, além da postura corporal, porque, né, o corpo fala, né? Tem livros sobre isso também, tem muitos artigos sobre isso. O corpo fala e as nossas energias também falam. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que está com a roupa vermelha, por exemplo, né, que é confiança, né, que é força, coragem, mas às vezes ela está passando por um momento super difícil, mas ela quer, né, melhorar essa energia, ela quer melhorar, então ela vai colocar o vermelho. Então, assim, tem várias leituras, né, sobre isso, por isso que eu digo, não é verdade absoluta, é muita subjetividade, é o olhar também de cada pessoa, né, esse olhar sensível, né. E por exemplo, o cinza. Todo mundo acha que o cinza é uma cor ruim, que é péssima. Gente, eu acho o cinza lindo quando ele está combinado com outras cores. Aqui mesmo, né? Entendeu? Cinza com amarelo, cinza com preto, cinza. Fica lindo demais. Eu acho lindo, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, deu para entender. Obrigado. Ok, de nada. Então. Vamos aqui para a cor na decoração de ambientes. Design de interiores, não é? Essa questão da escolha de cores é muito importante. Por quê? Porque elas podem estabilizar as nossas emoções ou desestabilizar, né? Ela pode promover uma sensação de harmonia, né? Ou um incômodo enorme, só pelas cores, sem que se haja fala, sem que se haja nada. Né? As cores das paredes, cortinas, tapetes, móveis e peças decorativas é de super importância. Por quê? Porque elas causam, né, essas sensações que são muito específicas, isso vai de cada pessoa, vai de cada contexto, de cada cultura, né? Elas podem favorecer ou não o bem-estar e podem contribuir para uma melhoria de nossa saúde ou trazer desequilíbrios, né? Eu sempre penso muito. Depois eu vou falar mais sobre essas cores em casa, né? Aqui em casa. O branco, bege, areia, azul, verde, os verdes claros, né? E cores similares, né? Com as mesmas tonalidades. Nas paredes de residências e escritórios, elas transmitem paz, serenidade e limpeza. Mas, no entanto, porém, todavia, né? Para algumas pessoas, o branco pode representar tristeza e monotonia. É relevante saber quais as cores, né, que cada pessoa gosta realmente, né? Por quê? Para que a gente possa realizar um projeto, uma ambientação, né, evitando impactos negativos. Né? Isso tanto pessoal para a gente como para outras pessoas. Aqui, por exemplo, eu trago 4 fachadas de casas. E aí vocês podem ver que são bem diferentes. Aí eu pergunto, qual a casa de sua preferência? A primeira super colorida, né, com as paredes azuis, com as janelas amarelas, com vasos cor-de-rosa, né? Tem uma rede verde. Então, assim, é uma casa multicolorida. Aí eu fico pensando, será que dentro dela também é assim? Eu pensei, fora, tudo bem, mas se for dentro assim, eu não ia conseguir ficar, gente. Né? Eu não ia me sentir bem, eu ia ficar super incomodada. E já tem umas pessoas que gostam muito disso, né? Que querem essas cores, né? Que é aquele momento.
Aí tem a casa do lado, que essa cor aqui chama palha. Se for lá naquela paleta da tinta coral, né, tem palha, tem areia, são cores que eu gosto muito para paredes de casa. Aqui tem o quê? Tem essa corzinha, né, que é rosa, bege, palha, areia, né, com os detalhes brancos e a grama verde. Olha só que combinação legal. Eu ia me sentir bem aqui, entendeu? A outra, por exemplo, que é toda cinza, né, eu já não ia gostar, né? Eu não ia me sentir bem. Eu penso que eu ia ficar meio apática. Mas tem gente que está com muita energia, que está com ansiedade, entendeu? Então, para essa pessoa, pode ser que seja bom, né? Então, isso vai de cada pessoa e vai de cada momento. Aqui tem um chalé também, né? Que é todo branquinho, com as janelas e portas marrons, né? E assim, e em volta de muito verde. Eu acho lindo isso aqui também, gente. Eu já morei em um chalé lá na Vila Paraíso, que fica em Pium, entendeu? E é muito parecido com isso aqui, entendeu? Foi um ótimo momento para mim. E aí, eu não sei se alguém quer comentar sobre isso, se quer falar sobre essas cores de casa, se gostaria de falar como que é a sua casa, né? Cassiane aqui no chat. Cleonara, deixa eu ver, disse que gosta das cores, gosta de cores como laranja, rosa e verde. Débora da Silva, é muita energia que ela tem, entendeu? Henkel disse, acho que Henkel, eu vou errar seu nome, viu? Me perdoe. Branco em casa me dá uma sensação de vazio. Olha aí, tá vendo? E a Edielia disse que gosta da primeira e da quarta imagem. Ok, que bom, então. E a Ariadne Moraes levantou a mão. Sim, pois não. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se vai falar desse assunto, que é das cores das lâmpadas. E eu queria saber se elas afetam da mesma forma, porque, por exemplo, o azul, ele traz a tranquilidade. Só que toda vez que eu chego em um lugar que tem uma lâmpada azul, não me dá tranquilidade. Eu não sei se tem que ligar com uma outra lâmpada, mas se só tiver uma cor, né, independente da cor que for, né, porque agora tem lâmpadas, é mais comum ver lâmpadas vermelhas, amarelas, verdes, azuis, mas ela não me passa a tranquilidade ou a sensação. Todas elas me dão uma sensação muito esquisita. Não sei se é porque eu estou acostumada com ou a amarelinha, que é mais aconchegante, ou a branca, mas essas coloridas, elas sempre me passam uma sensação não muito agradável. Aí eu não sei se é porque ela é forte. Aí eu queria saber se poderia falar sobre isso. Olha, que legal você falar sobre isso. Eu gosto muito das lâmpadas brancas, né? Tem ela fria e tem ela quente. Quando se fala de lâmpada quente, são aquelas mais amareladas, e elas têm uma tendência de esquentar um pouco, né? Passa essa sensação, né? E aí eu também não gosto de lâmpadas coloridas. Eu prefiro bege, amarela e branca. Mas assim, lá na frente eu ia falar sobre algo, mas eu já trago aqui, já que você tocou nesse assunto. As lâmpadas amarelas, elas afastam insetos. Então, né, eu geralmente troco as lâmpadas, né, quando chego, às vezes quando eu aluguei algumas casas, todas eram com lâmpadas brancas, então eu trocava, né, do quarto, da sala, eu só deixava a luz branca só no banheiro, as outras todas eu colocava amarela. Gente, aqui tá tendo eco? Tem eco aí ou não para vocês? Não, aqui tá tranquilo. Alguém abriu, né, o microfone? Por exemplo, tem certas dinâmicas, certas atividades que se colocam a lâmpadazinha azul, né? Mas aí fica um ambiente mais escurecido, entendeu? E aí também né, pode ser que você se sinta bem, mas assim, cada um reage de uma forma, né? Eu não gosto realmente de lâmpadas coloridas, não. Né? A não ser quando é assim no Natal, essas árvores de Natal, entendeu? Mas isso é muito de cada pessoa, certo? Alguém mais quer fazer? Maria José está com a mão levantada. Pois não. Diga aí, Maria José. Boa tarde. Boa tarde, Cassiane, né? Isso.
Eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito do efeito das cores em pessoas com deficiência, com transtornos mentais, com essas dificuldades cognitivas. Como seria, então, o efeito dessas cores, assim como você está colocando as pessoas ditas normais, porém o meu público todo são pessoas com deficiência, com transtornos, com síndromes, São... E, ao mesmo tempo, eu faço uma colocação, em um tempo atrás, eu trabalhei num hospital João Machado, que eu fazia arteterapia com um grupo, onde tinha uma mulher, uma senhora, que, numa das atividades, eu pedi para eles colocarem a cor que, para eles, representariam vida, né? Que eu queria exatamente ver o efeito das cores para eles. E uma senhora que tinha muito problema familiar, de violência doméstica, de várias cores, muita situação bem deprimente, e ela disse que, para ela, a vida era a cor preta e a morte era a cor vermelha. Quando a gente geralmente pensa o contrário, né? E aí eu pedi para explicar, e ela colocou as situações dela, era exatamente o que ela vivia. Então, para ela, a alegria era cor preta, e eu achei, todo mundo acha estranho, né? Então, da mesma forma, eu queria saber como seria para as crianças que têm deficiência, e que a realidade delas, muitas vezes, as que eu atendo, essas crianças, elas têm uma realidade também muito dolorosa, não só em suas casas, como na escola, em questão de violência, nas escolas, de bullying que sofrem. Então, eles poderiam representar essas cores com um dia que estaria feliz. É um caso a se pensar também. Ok, muito bom você trazer isso para a gente compartilhar aqui, né, com os demais. O seu público é de criança, é de adolescentes, qual é? Crianças a partir de 7 anos e adolescentes até os 20 anos, mais ou menos. Ok, então são alunos de educação, de ensino fundamental, de EJA? Do AEE. Eu atendo numa instituição, na função do AEE como psicopedagoga. Sim, entendi. Olha só, tem N casos. Eu já criei um sobrinho com deficiência intelectual, né? Que antes chamava DI, que agora mudou, já é uma outra nomenclatura. E assim, ele tinha, na época, 12 anos, mas a cognição dele, gente, tem algum microfone aberto aí, agora está passando um som bem alto, eu peço que tiver, por favor, né? Então, Janaína também pode aí desligar. Johnny, fala. Janaína? Você viu aí? Som desativado. Já desativei. Pronto, desativei. Ok, muito obrigada, Janaína. Para ele, por exemplo, esse livro aqui, gente, não sei se vocês conhecem, o desenho infantil. Tá saindo aí ou não? Sim, está indo aqui. Conseguem ver? Esse livro é muito bom. Ele fala exatamente o que a criança muitas vezes comunica, né? Num simples desenho. No caso desse sobrinho, ele sempre usou muito a cor vermelha nesse desenho. E assim, mas ele era uma criança, né, 10, 11, 12 anos, muito agressiva no começo. Ele é filho da minha irmã, quando eu fui criá-lo, ele chegou muito agressivo. Então, quando ele fazia desenho, sempre tinha muito as cores quentes no desenho dele, vermelho, laranja, preto, né? E eu sempre perguntava, eita, você gosta muito dessas cores, não é? Aí fala, tia, eu gosto. E aí, aos poucos, com a convivência, esse gosto dele foi mudando, né? E aí ele já usava outras cores, azul, rosa, vermelho, todas as cores, né? Isso foi mudando aos poucos. Uma situação de um aluno. O pai dele era torcedor do América, então tudo na casa desse pai era com vermelho e branco, tudo era com vermelho e branco. E o filho, quando fazia o desenho, também era assim, ele sempre usava muito essas cores, principalmente vermelho. Então, aí eu posso até confundir,
né? Por isso que eu digo, a gente não pode generalizar, porque pela lógica, então, sempre que tiver vermelho, quer dizer que simboliza violência ou agressividade? Não, tem os contextos, né? No caso lá desse aluno, por que ele usava muito vermelho? Por causa do pai, que tinha essa cor pela casa toda. Então, como ele via muito essa cor, né, era algo que para ele era comum. Então, ele colocava isso lá no desenho. E aí, só complementando, no caso da senhora que eu falei que, para ela, o vermelho era a morte, porque tinha uma realidade de muita violência e sempre de violência doméstica, e ela se via machucada, vermelha, né, o sangue vermelho, aquela situação. Então, para ela era morte. Mas ela explicou. Então, olha aí, tá vendo? Acho que depende do contexto de cada um. Depende exatamente do contexto. Então, por isso que não é bom a gente generalizar, né? É sempre bom ouvir a criança, ouvir o adolescente, o jovem, o adulto, e alguma pessoa que conviva, não é, com eles, entendeu? Porque a gente vai compreender mais um pouco. Eu tive um aluno que ele tinha TEA, né? Era autista. E acho que ele tinha mais ou menos uns 10 anos. E tudo para ele tinha um hiperfoco. O hiperfoco dele era o que? Era os super-heróis. E ele gostava muito de verde, então tudo que tinha verde era algo que atraía bastante. E quando a mãe falou isso para mim, então aí eu fiz o quê? Passei a procurar objetos verdes, brinquedo verde, logomarca verde, entendeu? Tudo era algo que atraía bastante. Aí era assim que eu conseguia a atenção dele, porque como ele era não verbal, né, ele não falava, entendeu? Então tudo era, ele só se comunicava por gestos, né, e por aquela comunicação alternativa, né, que associa imagens com as palavras, entendeu? Mas assim, eu penso que é uma questão de olhar mesmo, você ouvir, né, esses alunos, né, que são crianças, são jovens, e cada um é um contexto, é uma realidade, né, e eu, assim, gosto muito de chamar as crianças típicas e atípicas, né. Meu sobrinho, por exemplo, ele é atípico, ele hoje está com 18 anos, ele é um jovem atípico, porque quando eu uso o termo normal, fica parecendo que todas as outras pessoas são anormais, né, aí é algo que eu aprendi, né, participando lá de congressos, de seminários, aí fica isso, assim, marcou realmente, né, bem marcante. Eu não gostava quando falavam, seu sobrinho, ele é anormal. Eu falei, gente, ele é diferente, né? Ele é diferente, né? Mas, assim, é um jovem maravilhoso, entendeu, né? E aí eu penso que essa questão realmente vai muito do olhar, esse olhar sensível, né? Não a gente já ir taxando, certo? Mas vamos lá, eu espero que eu tenha respondido. Seria possível repetir o nome do livro que você mostrou, Sim. que o pessoal está querendo no chat, e a Diana está com a mão levantada para falar também. Olha só, gente, o livro é O Desenho Infantil, de Nancy Rabelo. Esse aqui, certo? Ele é da WAK. É uma editora que fica no Rio de Janeiro. Muito lindo esse livro. E ela cita muitos exemplos, né, da educação infantil também. Tem muita coisa, né, para as colegas que são de educação infantil. Alguém mais quer falar, quer perguntar? Edielia está com a mão levantada. Pois não, diga. É o seguinte, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, já que você está falando em cores, da relação das cores com as emoções das crianças nos desenhos, apresentadas nos desenhos. Dentro do que a colega colocou agora um pouco, né? Mas só que ela falou de um adulto, e eu gostaria de ver mais um pouco também da criança. Pelo fato de que esse ano estarei trabalhando com alunos do primeiro ano, né, que estão chegando, e assim, eles não conseguem falar muito pouco, mas o desenho, eles colocam muito das emoções deles nos desenhos, e essas cores, elas têm uma fala, né? Elas têm uma mensagem. Então, se você puder falar um pouco mais. Ok. Olha só, como professora de arte, né, também, eu vi muito isso, quando eu não sou, gente,
a favor de dar aquele desenho pronto para a criança que vem xerocado, né, para que ela pinte, né? Não, eu acho bem melhor quando a gente dá o desenho, assim, pede para que elas façam aquele desenho livre, né? Porque aí são muitas leituras, eles ficam bem mais à vontade e desenvolve ainda mais a criatividade, né, do que só você dar algo pronto, né, isso vai também de certos contextos, porque já teve contexto que eu já trabalhei, por exemplo, em comunidades de sem terra, aí eu tive que levar, às vezes, coisas prontas, né, então, assim, é muito de cada realidade. Quando se fala da cor do desenho das crianças, muitas crianças, assim, a maioria, mas isso não é regra, muitas crianças, né, que vêm de um contexto com muita violência familiar, elas há uma tendência de usar a cor vermelha, a cor laranja, né? As cores mais quentes, preto, né? A gente pode observar isso. As crianças que têm, por exemplo, um contexto mais organizado, mais harmonioso, um pouco mais equilibrado, né? Geralmente elas vão usar cores como azul, verde, rosa, né? Cinza. Mas isso não é algo que a gente pode taxar e pensar que é sempre assim, né? Como eu falei, não, cada realidade, né? Cada pessoa é um mundo, é um mapa, né? Então, é sempre bom a gente ouvir, né? Fazer aquela a escuta pedagógica, né? Tanto da criança, ou do jovem, ou do adulto, né? Como de algum familiar. Eu sempre pedia, chamava a mãe, chamava pai, chamava a tia, chamava a avó, quem pudesse ir, né, na escola. Eu já trabalhei em CEMEI, gente, lá no Carme Pedrosa por 5 anos. Foi uma experiência maravilhosa, muito rica, né? Gosto muito. Tanto em sala de aula de ensino fundamental, como de EJA, como de educação infantil em CEMEI. E também fiz livros, escrevi livros, depois eu vou falar aqui para vocês, tem um livro aqui também, que é muito legal, que é Brinquedos e Brincadeiras, deixa eu ver aqui, né? Mas mais à frente, aí eu falo sobre ele, gente, né? Para que a gente não quebre. Esse livro aqui, gente, Brincadeiras e Brinquedos, foi fruto de 5 anos de experiência em sala de aula, né? Tanto em CEMEI quanto em educação, né? Tanto ensino fundamental, certo? Ele saiu pela editora Vozes. E aí, não podemos, né? Não vamos generalizar, tá certo? As colegas que estão em sala de AE, né? Assim, são N realidades, e aí eu sempre sugiro, né, que ouça algum familiar, entendeu? E que veja com a criança, porque muitas crianças têm um hiperfoco, né? Às vezes é um brinquedo, às vezes é jogo, às vezes é bola, às vezes são os super-heróis, entendeu? Então, é bom saber qual é o foco lá dessa criança, porque quando você sabe qual é o hiperfoco delas, tem como você, né, atrair, como você ter a atenção, certo? Lá dessas crianças, entendeu? Eu fiz isso já. Quando eu estava em sala, eu chamava, mãezinha, vem aqui, eu quero falar sobre sua criança, né? Sobre Paulinho, sobre Juliana, sobre Maria, entendeu? Né? E assim, acolhendo, né? Assim, com muito afeto, né? Não é? Porque isso realmente isso é super importante, gente, o acolhimento, né? Essa questão da afetividade, né? A pessoa se desarma, entendeu? E é isso. Não sei se respondi sua pergunta. Cassiane, Magda Lúcia está com a mão levantada. Pois não. Pois não, boa tarde. Magda, você está por aí? Também vocês podem colocar no chat, viu, gente? Que aí Janaína vai perguntando. Pois não? Magda, a gente não está lhe ouvindo. Será que ela está com o microfone desligado? O microfone tá ligado, mas a gente não consegue lhe ouvir. Ela pode colocar no chat a pergunta?
Deixa eu ver se Porque ela porque aí eu vou seguindo aqui. O som dela está ativado, mas não está saindo o áudio. Deixa eu ver se ela nos responde. Peça para ela, então, colocar no chat, tá certo? Sim. Então, é isso, gente, né? Saber sobre cada criança, sobre a realidade, né, dela, falar com algum familiar, porque muitas vezes essa criança, ela não tem pai, às vezes só tem a mãe, às vezes, né, eles estão ausentes, então, mora com a tia, mora com a avó, entendeu? Mas é sempre bom fazer essa escuta, certo? Eu vou seguir aqui, tá ok? E aí, caso tenha mais perguntas, Janaína, fique à vontade. Certo, o áudio de Magda realmente está funcionando, a gente aguarda, Magda, você escrever no chat, e aí, quando for possível, né, Cassiane responde, a gente fica aguardando. Olha só, seguindo aqui, então, gente, muito grata pelas perguntas, viu, gente? Isso é muito rico, essa troca lá é muito rica, né? Ainda na decoração de ambientes aqui, por exemplo, para reduzir ansiedade, né? É sempre bom a gente usar paredes e pisos brancos, beges, claros, né? Cores claras, né? Em casa, por exemplo, aqui, as minhas paredes tem umas que são brancas, outras são cor que chama palha, areia, né? Por causa lá da paleta da tinta coral, que eu gosto muito, tem várias marcas, né? E aí eu uso cores aonde? A cor vermelha eu gosto nas panelas. Eu uso verde em porta-trecos. Deixa eu mostrar aqui o meu. Estão vendo aqui? O meu porta-treco verdinho. Não sei se está chegando aí. Está vendo? Uhum. Bacias, baldes, almofadas, entendeu? Tudo isso aí eu coloco cor. Por quê? Porque são peças pequenas, entendeu? Então elas não vão me afetar. Não é? Como se, por exemplo, você colocar uma parede toda vermelha. Eu não vou aguentar a gente ficar num ambiente assim, não é? E aí cada um deve experimentar e buscar o que é mais adequado, né, para si, tá certo? Além também, gente, de técnicas, tem muitas técnicas, né, tanto da medicina alternativa como da convencional, né? E a gente pode ter ainda melhores resultados. Entre essas técnicas, por exemplo, é a respiração consciente, né? Eu faço, às vezes, quando eu estou ansiosa, né? Aí eu paro, faço 5, 7, 10 respirações profundas. Né? Inspiro pelo nariz, libero o ar pela boca. A gente fazer isso 10 vezes. É impressionante como a gente acalma. E aí tem uma frase até que diz assim, respiração consciente não combina com ansiedade. Né? Então, fica aí a dica, além da mobilização básica de energias, entre outros. Então, por exemplo, se vê isso em yoga, entendeu? Né? E às vezes tem algumas ciências também, né, que trabalham com essas técnicas, né, de mobilização de energias. Inclusive, a conscienciologia também trabalha, né? Certo? Vamos para a sala de estar. Olha só, branco, bege, palha, areia, né, verde, azul, proporcionam a acalmia. O azul, por exemplo, aqui, a cor do aconchego, transmite a sensação acolhedora, né, aprofunda pensamento, se aumenta a introspecção. Em excesso, né, pode causar apatia e tristeza. Da mesma forma que tem gente que não gosta de branco, de parede branca, porque vai sentir tristeza, não é? Entendeu? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de parede branca, para mim, me acalma, passa paz, né? Passa serenidade, entendeu? Aqui, por exemplo, entre essas 3 salas, quais as que vocês preferem, né? Tem essa aqui, primeira, é só uma parede que é verde, as outras não, eu só coloquei uma parte da sala, tá certo? Senão ia ficar muito grande aqui, nem ia caber aqui no slide. Então, essa é só uma parede verde, é um verde com uma tonalidade escura, né? Tem uns que chamam de verde músico, outros chamam de verde petróleo. Aí vocês podem ver, as outras paredes, tanto do teto quanto do lado, elas são claras, né? São branquinhas, certo? Aí tem o piso em madeira, ainda tem um tapete, aí olha só, as almofadas, né? Verde, gente, aqui é lindo, é um contraste lindo, eu acho lindo. Essa aqui do meio, por exemplo, é o azul. Eu já não ia gostar, porque para mim ia dar muito sono, tá? Entendeu? Olhando para essa parede. Aí essa outra do lado, né? São tons de terra, né? Bege, nude, que chama, né? Pérola, areia, são esses tons. Isso aqui também, para mim, acalma, sabe? Para mim
um ótimo ambiente, né? Eu me concentro, entendeu? Né? Se for ambiente com cores muito quentes, eu não me concentro, eu sinto calor, entendeu? Eu fico cheia de energia, né? Aí não dá certo, ok? Olha aqui o exemplo, né? O vermelho, olha só, esse aqui são 2 escritórios. Olha só, um aqui que é todo meio, né, terroso, um bege, né, cor de madeira, marronzinho, e o outro aqui ao lado, com todas as paredes vermelhas. Gente, aqui são todas as paredes, até o teto. O teto e o piso vermelho. Olha só, vocês estão vendo isso aqui? Agora diga, qual é o melhor ambiente para a gente estudar, para a gente pesquisar, para a gente ler? Entende? Eu acho que aqui fica muito claro, né? Fica bem claro. Vermelho e amarelo em excesso podem causar ansiedade e impaciência. Eu ficaria muito impaciente neste escritório todo vermelho. Né? Cassiane, o pessoal está interagindo aqui no chat. Ótimo. Né? Lindsay, ela fez uma pergunta. E a gestão considera essas informações para planejar a pintura das escolas? Eu falei isso até com algumas gestoras na época que eu estava em CEMEI, né, e outra escola também que eu passei, aí elas falam assim, Cassiane, isso tem que ser, isso vem lá da secretaria, né, porque assim, a gestão em si, elas não têm autonomia para isso, mas se elas falarem com, né, com a equipe, né, de engenharia, porque assim, engenheiro não é arquiteto, engenheiro ele projeta, ele sobe, não é, o chão, sobe parede, mas ele não está preocupado com o sol, entendeu? Se as janelas vão ficar de frente para o vento, né? Se o sol... Não, gente, engenheiro não está nem aí para isso. Não? E, assim, a maioria das nossas escolas, elas foram projetadas, né? Pensadas por engenheiro. Quando tem arquiteto, gente, no meio, é outra história, entendeu? É outra história. Muda realmente, né? Aí, infelizmente, a gente não tem. Mas aí, quem sabe... sensibilizando os nossos gestores, né? E aí, por exemplo, quando é período de pintura, geralmente se faz isso em férias, né? Aí a gente pode, puxa, se vai pintar as paredes, né? Se tá caindo, por que não bota, vamos embora testar, entendeu? Colocar uma parede azul, clarinho, né? Não é para pintar tudo não, tá, gente? Inclusive, se for pintar todas as paredes de azul, vai dar uma apatia tremenda. Tem casos já de sala que houve isso, né? Eu ministrei um curso online para professoras do Paraná, e elas falaram exatamente sobre isso. Cassiane, agora que a gente está entendendo, porque uma sala só foi pintada toda de azul bebê, entendeu? E os alunos, eles estavam tendo depressão, eles estavam com apatia, eles estavam, assim, sabe, com um desânimo tremendo. Aí, quando eu falei, assim, elas fizeram o curso, né? Aí eu falei, Cassiane, agora está tudo explicado. Eu falei, pois é, a gente muda. Aí eu disse, deixa só uma parede azul, tá bom? Porque aí vai acalmar, mas não vai deixar as pessoas apáticas, né? Certo? Cassiane, ela ainda complementa aqui que na escola que ela tá, né, as paredes estão metade rosa e metade cinza, né, no cimento. E na hora do intervalo é um caos. O ambiente fica escuro e isso favorece o estresse, né, que é a impressão que ela tem. Exatamente. É da rede municipal, não precisa citar o nome lá da escola, né? Assim, não precisa expor ninguém, entendeu? Só para a gente saber. É a escola particular, é da rede municipal de Natal, ou é de outra escola que você está falando? Ela não citou aqui a escola. Mas, assim, enfim, isso daí realmente não vem ao caso, mas essas cores, gente, não são nada apropriadas para a sala de aula. Cinza e rosa, entendeu? Né? Não são nada apropriadas. O rosa, gente, ele tem vermelho. O rosa é a mistura de vermelho com branco. Mas que a escola é pública. Pública, olha aí, entendeu? Isso, assim, isso é o quê? Sim. Isso é o quê? Falta de informação. Isso é falta de conhecimento, né? Ela disse que é a Escola Municipal Josefa Botelho. Nem era preciso citar o nome, né? Ela botou aqui e disse que tem que falar mesmo. Ah, então tudo bem. Se você quer falar, olha só, já fica aí a dica, né? Assim, se tiver abertismo para falar com a gestão, aí vocês podem
falar sobre sobre a psicologia das cores, como isso influencia, não é? Porque tem gente que acha que, isso é besteira, não tem nada a ver, gente, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Tem esse exemplo lá dessa sala de aula que eu falei, que azul em excesso não é bom, mas uma parede azul é ótimo. Eu vou citar o exemplo da minha dentista, uma delas, entendeu? Quando eu fui, o consultório dela tinha 3 paredes azul bebê e o teto branco, né? Aquela ficava, era branca, né? Só uma parede branca. E quando eu fui lá, foi a primeira vez na cadeira de uma dentista que eu tive sono. Eu relaxei, porque eu não sei assim, todo mundo, mas eu não gosto de cadeira de dentista, não, só vou me responder ao jeito, entendeu? E foi a primeira vez que eu relaxei e que eu tive sono, e eu cochilei. Aí eu falei, doutora, quem foi que orientou a senhora para colocar essas cores aqui? Aí eu disse, foi psicóloga ou foi arquiteta? Aí, porque funcionou. Ela perguntou, por que, Cassiane? Por quê? Porque funcionou. Funciona realmente, entendeu? Aí ela disse, Cassiane, você acertou. Foi uma arquiteta e uma psicóloga, que são minhas clientes, elas falaram sobre isso. E aí, tá vendo? Essa dentista teve abertismo, né, gente, para fazer uma mudança. Ela, vou já testar, entendeu? Então, tem criança, tem jovem, adulto, todo mundo vai e relaxa, né? Posso seguir, Janaína? Pode, os participantes estão aqui interagindo, das últimas imagens, dizendo qual é a imagem que mais gostou, as sensações que sentiram, estão reagindo aqui no chat, viu? Que bom, então. Vamos aqui para os dormitórios, né? Paredes branco, bege, azul claro são as cores mais indicadas para as paredes de dormitórios, propiciando sono tranquilo e profundo, né? Para mim, gente, eu não gosto de parede azul. Eu prefiro branco, porque para mim o azul eu iria acordar com muito sono, né? Entendeu? A pouca luminosidade também é fundamental, de preferência dormir no escuro, reduzindo ao máximo os estímulos visuais, né? Inclusive telas, né, gente? Tela de celular, tela de notebook, tela de tablet, né? Para quem tem insônia, eu sugiro que testar um abajur com lâmpada azul, né? A luz azul, ela causa efeito relaxante. Teve um tempo, quando eu estava fazendo o curso lá em Teresina, né, Piauí, que eu sou de lá, que eu estava trabalhando, estava estudando. Então, assim, quando era à noite, eu chegava muito cansada, mas eu não conseguia relaxar, né? O Tico e o Teco trabalhando o tempo todo. E aí eu fiz esse teste, gente, que desde quando eu me formei que eu comecei a pesquisar sobre as cores, né? E aí eu fui cobaia de mim mesma. Eu comprei um abajur, coloquei uma lâmpadazinha azul, e aí eu fiz o teste por uma semana. Quando era, né, após uns 4, 5 dias, eu já estava realmente bem mais calma, né? Estava bem mais relaxada, só que estava sonolenta. Aí eu pensei, vou colocar um pouco de amarelo. Então, eu comprei uma lâmpadazinha verde e coloquei. Então, foi melhor, porque o verde tem amarelo, né? Então, aí, assim, nem 8, nem 80. Nem o azul demais, que vai deixar, né, com sono, e nem o amarelo em si, que é, né, energia. Aí o verde também é ótimo, né? Aí, assim, isso foi, acho que, um mês mais ou menos. Depois eu já não precisei mais, gente. Aí o meu sono ficou revigorante, já ficou tranquilo, né? Tá certo? No caso de pessoas com depressão ou com fraqueza física, recomenda-se usar o laranja em uma das paredes de dormitório ou da casa, certo? Só uma parede, viu, gente? Né? As outras não. Cozinha. Na cozinha, o bom, gente, é o quê? É usar laranja e verde, né? Por quê? Porque eles têm a função de despertar o apetite. Agora, por exemplo, entre essas duas cozinhas aqui que eu trouxe, essa de cima, ela é uma parede toda laranja. Aí isso, para mim, gente, já é gerar um desconforto enorme. Eu sou mais essa aqui de baixo. Eu não sei vocês, né? Qual é que vocês preferem, mas para mim, essa aqui de baixo, só com esses pequenos detalhes, para mim tá lindo e eu ia ficar muito bem, sabe? Cores também, por exemplo, nas toalhas de mesa, em jogo americano, né, nos talheres, entendeu? Tudo isso você pode colocar a cor, né? Porque não é algo que vai afetar, porque como são peças pequenas, entendeu? Né? Aí não vai afetar muito, certo? As nossas emoções, né? Como tem aqui, objetos pequenos podem ter uma tonalidade mais viva, não é isso? Trabalho e estudo. Amarelo, cor animadora, né? Uma cor que estimula a capacidade psíquica. É ótima para quem trabalha muito com a mente, para a gente, né, que é
professor que lê muito, que pesquisa muito, não é isso? Passa muito tempo diante de computador. Utilizar algo amarelo em volta do teclado, do monitor, é muito bom também, né? Um adesivo, uma flanela, uma caneta. Cadê a minha caneta? Olha aqui a minha caneta, gente. Conseguem ver? Amarela? Isso, dá para ver sim. Exatamente. Só isso aqui para mim já tá bom, entendeu? Eu não preciso pintar uma parede inteira de amarelo, não. Basta uma pequena peça. Aqui vocês podem ver, tem uma cadeira amarela e tem um abajur amarelo. Entendeu? Isso proporciona um maior desempenho, tá certo? Né? Agora, como já foi dito, para algumas pessoas o branco acalma, né? Para outras, não favorece a produtividade, né? Então, aí, cada pessoa que vai perceber, vai refletir sobre o que é melhor para ela, tá ok? Continuando aqui sobre o azul. Tem uma pergunta aqui de Maraísa. Pois, não, tem a ver com o quarto. Ok. E minha filha pede sempre para pintar o quarto dela com várias cores. Ela ama pintar as coisas coloridas. Me dê uma dica que possa não prejudicar o sono dela, mas que também não tire a zona de conforto dela. Assim, você pode pegar uma cartolina, e aí você pode pregar lá na parede, entendeu? Uma cartolina rosa, ou então um colossete, né? Porque cartolina é sempre tom bem clarinho, né? Rosa bebê, azul bebê, verde bebê, todos são clarinhos, mas você pode colocar uma colossete, por exemplo, com a cor que é mais viva, só para testar, entendeu? Mas aí, se ela quiser tinta, se ela quiser pintar mesmo, aí você pode pintar meia parede. Aqui tem uma parede que é assim, meia parede, entendeu? Que aí tem uma cor mais clara e uma corzinha mais escura, um tom sobre tom, no caso. Aí você pode testar com ela. Primeiro tenta só a folha de colossete, porque é bem mais em conta, e aí assim, você pode variar, entendeu? E aí você pede até para ela, olha aqui, filha, você quer qual? Tem essa aqui vinho, tem essa azul, tem essa verde, tem essa amarela, né? Cada folha custa pouquinho, 2, 3, 4 reais, né, gente? O custo para pintar uma parede é muito maior, tá certo? Não sei se eu respondi, mas aí, assim você pode brincar. E também você pode deixar uma parte, né, assim, isso eu vi, gente, em uma casa que eu fui. A mãe deixou uma parede só para a criança pintar, só para a criança desenhar. Eu achei isso o máximo. Impressionante, né? Mas assim, não é toda casa que dá para a gente fazer isso, né? Tá certo? Viu? Ok, que bom, então. Agradeço. Aqui, gente, falando sobre o azul. Aí tem gente que diz, o azul sempre acalma. Falei, não, gente, isso é mito. É uma cor calmante para a maioria das pessoas, sim. Mas não vamos generalizar. Tem as pessoas que não vão ficar bem com azul, né? Aqui, por exemplo, esses 3 tipos de escritório. Esse com azul eu já não ia gostar, né? Mas aqui promove a comunicação, a concentração, a confiança, a eficiência e a criatividade, abrindo a mente para outras ideias. Aí eu gosto do azul e uma pasta, entendeu? Aí sim, aí eu boto do meu lado. Mas uma parede inteira, para mim, não é legal, mas para muita gente é, né? Essa aqui tem essa com um verde bem claro, também muito lindo, muito lindo. E essa aqui de baixo. Eu sou mais essa aqui de baixo, certo, gente? Com a paredezinha bege, né? Um tom clarinho, né? Uma cor clarinha, certo? Porque aí não vai alterar as minhas emoções. Como eu me conheço, né? Tá certo? Casuísticas pessoais. Eu vou citar aqui. Uma vez eu fui para uma escola para ministrar uma oficina de danças circulares, né, gente? Que eu sou focalizadora de danças circulares, são danças que são feitas em círculos, danças de vários povos, do Brasil, do Japão, da China, de vários países, são lindas. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com a farda das professoras vermelhas, todas com calça vermelha, com uma blusa branquinha, com uma camiseta branca, né? E com uma logo bem grande, no centro também, toda vermelha. Aí eu falando, gente, olha, 20 pessoas com calça vermelha, pensa aí, 20 professoras com calça vermelha em uma escola de crianças pequenas, de 5, né, de 4 a 6 anos, educação infantil. E aí eu fui logo falar com a gestora, porque, gente, olha, tava uma correria tão grande lá nessa escola, as crianças super agitadas, sabe? Eu só olhando aqui. E aí, eu vou ter que falar com ela. Aí eu fui falar com ela, né? Dei essa
sugestão, eu perguntei, né, se eu poderia dar uma sugestão, se ela poderia testar, entendeu? Qual foi a minha sugestão, gente? Ela substituir a calça vermelha por uma calça azul, ou jeans, ou de qualquer outro tecido, né? Uma calça azul, jeans ou não, e a camiseta branquinha com a logo da escola vermelha pequena, no canto, né? Aí eu falei, olha, se você puder testar, fazer isso com a sua equipe, pode ser até que haja uma mudança, assim, sabe? Significativa. Ela disse, Cassiane, é mesmo, você acha que isso muda? Uma simples cor de uma farda? Eu falei, sim. Aí falei para ela sobre a psicologia das cores. Aí falei sobre o meu livro também, pronto. Então, gente, aí que bom que ela, né? Depois eu vou testar, tá? Ela disse, no próximo mês que você vier aqui, a gente já vai estar com essa calça de outra cor, né? E que bom, realmente, gente, ela fez isso. Ela, como dona lá da escola, né? Gestora e dona, entendeu? Ela tinha essa autonomia e fez, e que bom, né? Porque depois ela me repassou, eu falei, aí, eu quero seu feedback, como é que tá a escola agora? Tá bem melhor. Isso quer dizer que todas, né, vão ser assim? Não. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Sobre os desenhos de alunos, eu já falei. Sobre o minicurso que eu ministrei lá para as professoras do Paraná, também já falei, né? Sobre a sala 4 paredes azuis, não funcionou, porque elas ficaram super apáticas, ficaram muito depressivas. Então, olha aí. Uma parede, 2, tá bom, mas todas não, tá certo? Aqui é uma casuística de uma colega que ela sempre gostou muito de rosa, e aí isso foi no salão de beleza, eu fui lá cortar o cabelo, e aí estavam lá, e aí elas falaram, gente, eu tô com insônia, não sei o que, não sei o que, e ela falando, eles, conta mais sobre isso, por que você tá com essa insônia? Quanto tempo? 5 anos. Aí depois ela foi falar, me diga quais são as cores que mais tem lá na sua casa. Aí ela saiu falando, quando ela chegou no quarto dela, ela disse que as 4 paredes eram rosa choque. Aí eu falei, eita, olha só, pode ser que seja isso. Aí eu fui falar, você sabia que rosa choque é uma cor quente, que estimula a ação? Falou, Aí lá vai eu explicar sobre isso, que o rosa tem o vermelho, que o vermelho é isso, é aquilo. Aí ela compreendeu. Eu falei assim, você pode fazer o teste, entendeu? Né? Quem sabe, quando você for fazer uma pintura, uma reforma, aí você muda, coloca uma cor clarinha, entendeu? Tira o rosa choque, coloca só uma parede rosa claro, rosa bebê. As outras você coloca branca, bege, pérola, entendeu? E aí ela fez o teste, né? Acho que uns 6 meses só depois, porque ela disse que estava sem dinheiro na época. E ela fez e realmente melhorou bastante, né? A ida ao dentista, eu já falei. Abajur com a lâmpada azul e verde também já falei. E abajur com a lâmpada laranja. Um colega disse que a esposa dele roncava muito, e aí ele perguntou, Cassiane, você aí que sabe das cores, que, né? Fale aí para mim, o que é que eu posso fazer para diminuir o ronco da minha esposa? Aí eu sugeri para ele, coloca um abajur, né, lá no seu quarto, com uma lâmpada pequena, laranja, entendeu? Aí você testa por uma semana, falei, agora sim, pouca luminosidade, porque se tiver muita luz no quarto, entendeu? Né, já não vai favorecer isso, tá certo? Ele testou, aí depois ele me deu o feedback e disse que a Cassiane reduziu 70%. Eu falei, ai, que coisa boa, né? E é isso, gente. Aqui a cor nos ambientes digitais. Janaína, tem mais alguma pergunta? Nós temos meia hora, não é isso? Isso, meia hora. Não, só se eu passei bater em algum aqui, mas o pessoal está só interagindo. Falando que perguntaram se o uniforme do município é branco e azul, aí a professora lamentou, né, que não chegou a farda ainda lá na escola dela, porque ela acha que isso ajuda a acalmar também, né, porque cada criança vai com a roupa colorida quando não tem, né, o uniforme. Isso, entendi, assim, geralmente as fardas da rede municipal são azuis, né, é uma calça azul e uma blusa branca. Teve um tempo de uma gestão que era uma mulher, e ela colocou verde, entendeu? Mas aí depois voltou de novo para azul, né? E essa cor realmente é uma das melhores, gente, né? Calça azul com uma camiseta branca, tanto para as crianças como para a equipe de professores, né? E de funcionários também, né? Exatamente. As meninas lá de apoio.
Geralmente elas usam uma calça azul e uma blusa branca, e quem é da cozinha, geralmente é tudo branco, né? Tá certo? Isso. Então, vamos lá. Cor nos ambientes digitais. Aqui muito por alto, né, gente? Muito por alto, porque o nosso tempo já está chegando aí ao fim. As cores podem influenciar a percepção e o comportamento do consumidor. No marketing digital, as cores são utilizadas para impulsionar vendas e fortalecer a identidade visual de pessoas e empresas, além de aumentar o engajamento. Então, muitas pessoas, né, que têm os seus perfis, né, eu tenho o meu perfil e eu gosto muito do verde, gosto do branco, às vezes tem épocas que eu coloco posts lá que são bem coloridos, isso vai muito do tempo que eu tenho, né, e do momento que eu estou, certo? Mas aqui, assim, tem uma pesquisa, né, onde que traz que a maioria das pessoas costuma associar as cores, abaixo aqui que eu vou trazer, a diferentes emoções. Aqui, por exemplo, 68%, né, associa a cor vermelha ao amor. 52% amarelo à alegria. 51% preto à tristeza. 50% associa a cor rosa ao amor também, olha aí. 44% associa laranja à alegria. 43% associa a cor branca ao alívio, paz e limpeza. 39% associam a cor verde à satisfação e segurança. 36% associam a cor marrom ao desgosto. Olha só. Né? Para uns é o quê? Segurança, estabilidade, né? E tem uns que fazem... eu nunca fiz essa relação de marrom com o desgosto. Né? Eu faço mais com essa questão realmente de fortalecer vínculos familiares, né? E essa questão, às vezes, de responsabilidade também. Essa cor marrom, ela fortalece isso. Cor azul, a sentimentos, né? 35% relacionam a cor azul a sentimentos de alívio e serenidade. E 25% associam a cor roxa ao prazer. Olha só, nunca fiz essa associação de cor roxa com prazer. Eu já fiz com o quê? Com misticismo, com religião, né? E com poder também. A questão do contraste é super importante para tudo na vida da gente, inclusive para esses slides aqui que eu estou passando. Todas essas cores foram muito bem pensadas. Para quê? Para que tivesse contraste, o fundo com a letra. E quais as cores, né? E os fundos com mais contraste? A gente pode ver aqui. Eu só trago 4, tem mais, tá? As cores mais contrastantes são o quê? Branco e preto. Aqui, 2 exemplos, né? Branco e preto. Depois, o branco sobre o amarelo sobre o roxo. Essas cores são bastante contrastantes, vocês podem ver aqui. Do lado, já tem as menos, né, que tem menos contraste. Amarelo sobre o branco, preto sobre o cinza, o branco sobre o azul clarinho, né, que é o azul bebê, que chama, que é o azul celeste, e o laranja sobre o vermelho. Né? Então, assim, tudo isso é comunicação. Muitas pessoas são muitíssimo inteligentes e dominam áreas assim incríveis, mas na hora de passar para a gente, por exemplo, de transmitir esse conhecimento, não leva em conta a questão de cores e do contraste de cores. Então, isso às vezes dificulta a nossa compreensão, dificulta a nossa visualização e às vezes até o interesse da pessoa, né? Por exemplo, você está em uma grande palestra, está lá o palestrante lá no palco, ele bota um slide, mas aí com letra muito pequena, com fundo que não contrasta, a gente olha só que não vê. Então, assim, perde muito, né? Quem não tem esse conhecimento perde bastante, não é isso? Aqui eu trago alguns posts, gente, que eu faço, certo? Cores nas mídias sociais. Posts com contraste equilibrado, são mais agradáveis de serem visualizados, de serem, né? Porque favorecem a leitura. Aqui, por exemplo, 7 dicas para uma vida mais leve. Aí eu trago, né? Menos consumo, menos gastos e dívidas. Tem mais outros 5. Depois, quem quiser saber, vai lá e aí dá uma olhada, tá ok? Aqui só para vocês terem a ideia, né? Ame a sua história, você é incrível por causa dela. 7 hábitos que facilitam a vida. O tempo não é um recurso renovável, utilize-o com sabedoria. São frases, gente, que eu trago para mim mesma. Entendeu? São frases que eu gosto muito e eu compartilho, tá certo? Cassiane, Ariadne levantou aqui uma
uma pergunta bem interessante, não foi uma pergunta, né? Foram observações. Ela disse que achou interessante que o amarelo com o vermelho são as cores do McDonald's, né? E outras marcas de alimento também usam muito essas cores, como, por exemplo, o Habib's. Só foi isso que ela colocou? Foi só essas duas observações. Essas cores, gente, são cores de muita força, né? De muita força, de muita presença, entendeu? Vocês podem ver muitas logomarcas marcas de carro, de refrigerante, entendeu? Não é? De alimentos, né? Tem muitos que usam a cor azul, por exemplo, quando mais na área de saúde. Vocês podem ver, muitos produtos na área de saúde branco, azul, verde, são esses tons, são esses tons, são essas cores, né? Mas, assim, o laranja, ele favorece o apetite, né? O laranja, o verde, então, também se usa muito essas cores em lojas, em logos, em cartaz, faixa, entendeu? Porque atrás, são cores, olha, eu falo assim, quando eu saio com alguém que está com a cor vermelha, meu carro, ele é vermelho, eu falo, gente, não dá para se perder com um carro desse, vermelho, entendeu? Não é? Então, assim, são cores que chamam realmente muita atenção, né? Você sabia que a luz amarela afasta os insetos, a luz branca atrai? Lembra que eu falei isso lá atrás? Eu não sei se chegou mais gente depois, né? Ok, então eu troco sempre que, assim, quando eu vou para algum lugar que passo vários meses, eu troco, eu tenho a tendência de comprar, né, a lâmpada amarela e troco, certo? Porque a branca, você pode ver, põe uma luz branca, fica cheio de insetozinho lá rondando, né? Quando é amarela, não, eles não gostam, né? A radiação ultravioleta, UV, está presente no sol natural, né? E em lâmpadas fluorescentes, e é o maior agente de câncer de pele. Pouca gente sabe disso, né? Que essas lâmpadas fluorescentes, elas têm esse poder, né, gente, muito negativo, não é? E tenhamos cuidado com o sol. O sol, ele faz muito bem, ele é ótimo, porque ajuda na produção de melanina, não é? E essa produção de melanina, ela vai ajudar na produção de outros hormônios, inclusive a melatonina, que vai favorecer o nosso sono, né? O nosso relaxamento à noite. Então, é super importante. Nem o excesso é bom. Então, nem sol demais e nem ficar sem pegar sol, não é? O bom é o caminho do meio, é o equilíbrio, né? Aqui tem um teste de visão de cores para escolares. Foi uma pesquisa também que eu fiz, gente, né, isso foi em 2013, se eu não me engano, certo? E quando eu entrei na rede em 2006, acho que foi isso, esse ano completa 20 anos. E aí tinham alguns alunos com dificuldade de distinção nas cores, né? E aí eu pesquisando, achei esse teste, que chama teste de giz de cera. Falei, puxa, que legal, sem nenhum custo, né? Aí às vezes eu cortava os pedaços de colossete, né? Quando eu não queria mexer com tinta, porque às vezes quando você leva a tinta para a sala de aula, eita, e pronto, eles fazem a festa, e às vezes querem pintar tudo, chão, parede e tudo. Então, quando está no começo das aulas, gente, não façam isso, não usem tintas, deixe para depois, quando você já conhece a turma, você já conhece as crianças, certo? Então, você pode usar colossete, né? Ou então já dá o papelzinho pronto para eles e pede para que eles pintem com a mesma cor embaixo. Pronto. É prático. A maioria, né? As crianças típicas, né? Com a visão realmente típica, convencional, elas vão fazer bem certinho. As que têm alguma dificuldade de visão, por exemplo, como o daltonismo, né, que troca-se o verde pelo vermelho, né? Eu já tive aluno assim, gente, que trocava o verde pelo vermelho. E aí as outras crianças, e às vezes até outras professoras, pensavam que ele fazia isso de propósito. Eu falei, não, gente, não é. Aí como foi que eu soube fazendo esse teste? Funcionou e foi muito legal. Aqui também é um outro post, né? Com cores, sensações e emoções aqui que nós já falamos, certo? Aqui é apenas uma sinopse, tá ok? Você sabia? A luz solar contém raios ultravioletas que possuem capacidade de reduzir e destruir o material genético de bactérias, de vírus e fungos, impedindo que se reproduzam. Né? A luz solar, gente, é o mais prático de todos os antissépticos.
reduz os micróbios, mas é importante o quê? Saber que ele não elimina 100%, né? Ele não é um esterilizante absoluto, quer dizer, a luz solar, né, é o maior antisséptico que nós temos, mas não é 100%, ele não elimina 100%, então daí a importância de se usar certos produtos, né, para que haja uma maior eficiência, né, tem os que usam álcool, tem os que usam algum tipo de desinfetante, entendeu? Isso vai de cada pessoa, tá ok? Eu pergunto, gente, por que os músicos de orquestra sinfônica geralmente se apresentam com roupas pretas? O que é que vocês acham? Olha só, que lindo, né? Aqui é um teatro, olha só, mais de 30 músicos, todos com preto e branco, né? Por dentro branco, com blazer, calça preta. Pergunta aí, Janaína, cadê o pessoal? Por que, gente, que os músicos geralmente usam preto? Os músicos de orquestra sinfônica. O que é que vocês acham? Se alguém quiser abrir aí o microfone. Esperando o pessoal reagir aqui no chat. Sim, Jana, você colocou aí o link de presença? Já Coloquei agora. Ai, agora. Que bom. Lógico, que bom, então. Já são, né? 15 e 12. Temos só 15 minutos, não é isso? Isso. Ok, então. Ninguém aí... Eu poderia dizer, assim, eu acho que seria, em primeiro lugar, por conta da elegância, né? O preto traz uma elegância. É mais. Combinando com os instrumentos e tudo mais. Sérgio falou que era para manter o foco. Também, muito bem. Edélia disse para não chamarem a atenção para eles, e sim para a música. Janaína Carla falou pela seriedade, e o Marcelo falou, eu acho que a ênfase é dada ao som. A imagem deve ficar em segundo plano. Exatamente isso. Gente, será que eles são da área de música, Entendeu? Talvez, né? Olha aí, gente, exatamente pela elegância, pela descrição, como o preto é uma cor neutra, né? O ouvinte não vai se dispersar, entendeu? Aí, o que vai se sobressair é a música, não vai ser as roupas. Agora, imagina aí, se cada músico desse fosse com uma cor diferente, um com verde, com laranja, com amarelo, com preto. Gente, imagina como isso ia tirar a nossa concentração, né? A gente imaginando, ok? Da área de artes. Você perguntou se alguém seria da área de música, da área de artes, da questão arte visual. Sim, olha, também o pessoal que é de artes visuais também saca bastante disso. Minha área, eu me formei em educação artística e a minha habilitação foi em artes plásticas, né? Aquele antigo currículo, certo? Hoje já está tudo, né, por linguagem. Ter um conhecimento básico sobre as cores pode trazer mudanças benéficas e significativas em nossas vidas. Este é o principal objetivo deste minicurso, proporcionar bem-estar e harmonia no dia a dia, através da utilização das cores com mais consciência e assertividade. Cor é linguagem, cor é vida, e as cores colorem a vida, não é isso? Aqui, gente, alguns livros que eu publiquei, tem 7 livros, né? Um deles saiu pela Vozes, que é Brinquedos e Brincadeiras, 5ª edição. Tem o Psicologia das Cores, né? Está na 2ª edição, saiu em 2024, a 2ª edição revisada, então, assim, né? Muito bom, e eu sugiro, fica como sugestão de leitura para vocês. É um livro, acho que tem mais ou menos 190 páginas, este livro aqui. 190 páginas, mais de 50 páginas coloridas, tudo, muita coisa que eu trago aqui neste minicurso consta, né, no livro. O Muro de Sabonetes, que é um livro de literatura infantil, infanto-juvenil, e A Origem dos Brinquedos também, que foi uma pesquisa, né, que eu fiz por vários anos. Aqui eu registrei 70 brinquedos, todos os museus que têm brinquedos. Isso foi na época que eu estava no CEMEI, né, lá no Carmen Pedrosa. Foi uma época muito boa, muito produtiva. Aqui tem as... Oi, pois não? O pessoal está perguntando aqui pelo link da frequência, está aí no chat, viu, pessoal? Ok. A frequência. É bom que você
Oi? E coloquei o link da frequência e o número da sala, né? Nossa sala é a 31. Exatamente, muito bem. Que aí você pode colocar de Isso, novo, né? É um forms. E caso tenha muita gente com dúvida, você pode colocar de novo. já estou postando. Ótimo. Assim que o pessoal fala, eu estou, né, colocando novamente. Isso, porque aí quem não viu vai ver agora, né, não? Pronto, isso mesmo, Edielia tinha, quando você falou inicialmente do livro das brincadeiras e brinquedos, ela tinha pedido para colocar o livro, aí é só para ela ver que está aí nesse slide agora, né? Isso, está aqui, exatamente, Cassiana, aí, eu assim, tenho o seu livro Brinquedos e Brincadeiras na primeira versão, né? Na primeira publicação, edição, que nós ele fizemos saiu uma em 2010. oficina, nós fizemos uma oficina lá na livraria Paulus, não sei se você lembra. Sim, lembra? foi ótima. Foi ótima, Sim, muito maravilhosa. Faz tempo, isso. A capa era né? verde, a capa era verde, não é isso? Lembra? É porque, assim, ele vai, às vezes vai variando, sabe, com as edições, viu? Sim. Tá certo? Mas que bom que você lembrou. Ótima lembrança aí. Muito obrigada. De nada. Eu vou passar aqui, gente, para as referências, certo? Algumas delas, são muitas, mas eu trouxe as principais. Aqui são 6 e 5 desses livros, gente, eu fiz uma síntese, uma sinopse, né, e coloquei no meu livro também. Eu fiz uma síntese do que é, né, assim, do mais essencial. Esse livro era o livro que eu queria ter lido quando eu me formei em artes, gente. Essa aqui é a verdade. Psicologia das cores, certo? Deixa eu passar aqui. Obrigada a todos. Aqui tem o meu Instagram, tem o meu e-mail, tá certo? Fiquem à vontade para entrar, depois para fazer perguntas, e eu responderei assim que possível, tá certo?